E aí, gente, bem-vindas e bem-vindos aqui a mais um Momento na Mesa comigo. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com muito amor para olharmos as cartas hoje, respondendo qual será o desfecho da sua história com a pessoa amada, com este alguém que você vai mentalizar para participar. Tá tudo pronto aqui já para sua escolha, mas vamos falar primeiro da magia do tarô, acontecendo hoje com o Arcano do Mundo aberto na mesa, emanando energia para você que desejar receber. Então, caminhos de realização e de concretização dentro daquilo que se tem como a intenção de viver. Que o Arcano do Mundo, então, potencialize as suas realizações e as suas concretizações com quem você ama. Quer participar? Coloca nos comentários as suas iniciais e as iniciais da pessoa amada. É sempre aquela ajudinha energética que eu estou oferecendo aqui para você dentro dos vídeos onde você vem para ter resposta principalmente, mas essa ajudinha é o plus aqui, né? Então, caminhos de realização e concretização, a realização da grande obra, o triunfo certo dentro daquilo que se quer viver. Iniciais nos comentários, o cristal está sobre o arcano, a magia está ativa. Então, a gente está aqui emanando a energia do Arcano do Mundo, certo? E agora você vai escolher o quartzo azul ou a raulita branca para ganhar as suas respostas aqui no tarô e no baralho cigano. Escolhe o que vier da sua intuição. Ao escolher, vem participar do canal. Se for a sua primeira vez, então sinta-se acolhida, acolhido. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, traz energia positiva e vamos junto. Pausa o vídeo se precisar de mais tempo para a escolha. Eu já vou começar, beleza? Com o quartzo azul primeiro. Então nós teremos hoje o tarô, o baralho cigano e cartas de Ganesha também, tá? Vamos nessa. Começando pelo tarô, que iremos cobrir depois com o baralho cigano e por último, Ganesha. E Ganesha até mesmo dando mais uma força, né, na causa aí, com aquilo que possa ser o desfecho, porque Ganesha é o removedor de obstáculos, então, para você talvez passando dificuldades aí no campo amoroso hoje, que essas dificuldades possam encontrar caminhos, né, para as coisas se ajeitarem. Então vamos ao desfecho. Rei de Copas é a sua primeira carta. 10 de ouros. 7 de copas. As de paus. Rainha de paus. 7 de paus. O tarô vem muito bem para você. Posso te dar essa afirmação, tá? Porque a gente tem aqui força sentimental para se manifestar na energia do Rei de Copas, o domínio das emoções. Então, você lida com alguém que tem intenções sinceras com você, tem um desejo de viver, é sincero aquilo que se coloca como palavras, como sentimento. Então, não se trata de uma pessoa brincando com as suas emoções aqui. Realmente, o Rei de Copas é aquele que tem o domínio das próprias emoções e ele não tem a necessidade de brincar com os outros. É também a imagem do controle, do poder, da experiência e da maturidade. Isso mostra você lidando com uma pessoa pronta para viver uma relação, pronta para assumir e desejando assumir uma relação. Tem um rei na mesa, tem uma rainha também. Então, aqui nós temos você como a pessoa representada e também a pessoa na sua mentalização, tá? Então, assim, como a imensa maioria que acompanha o canal é sempre o público feminino, vamos colocar que a rainha te representa, o rei representa a pessoa na sua mentalização, independente de sexo ou de orientação, ok? Só estamos convencionando assim. Então, você está na mesa como a rainha, a pessoa que você está mentalizando está na mesa como um rei. Note que são naipes diferentes, rei de copas, rainha de paus, mas ainda assim, as polaridades do masculino e do feminino aqui. Aquilo que pode ser a formação de um casal, tá? Então, esse elemento existe. O 10 de ouros indica caminhos de prosperidade, as coisas podem, portanto, funcionar muito bem aqui, certo? Mas eu devo te falar que talvez uma coisa que você vai precisar prestar atenção é que viver uma relação com este alguém é sim muito bom, tem prosperidade. É um caminho de ganhos importantes. E não só ganhos financeiros, pelo fato de termos aqui um 10 de ouros que traz a energia material, mas ganhos como realização de vida, e realização também é a energia material do elemento terra, naipe de ouros, tá? Agora, o 7 de copas mostra para nós que talvez as expectativas estejam um pouco erradas.
Então nós vemos um desfecho que tem tudo para ser muito positivo. Eu não vou me precipitar agora te dando resposta final ainda, porque a gente está aqui lendo o tarô, vamos colocar baralho cigano, tem cartas de Ganesha, e a nossa resposta hoje ela será dada com todos esses elementos na mesa, tá? Mas o tarô já está dando caminho importante, caminho positivo, mas vem trazer esse alerta, o 7 de copas. Olha, muito provavelmente as expectativas precisam ser um pouco revisitadas, um pouco revistas aqui, tá? Porque é uma relação que tem um grande potencial para funcionar, para acontecer, realmente para ser, mas talvez não exatamente da maneira como se quer. O 7 de copas é aquela carta que mostra a gente querer viver muito das coisas assim ao mesmo tempo, ou muito da nossa maneira, ou muito dentro daquilo que a gente cria como expectativas. E aí, sai um pouco diferente, a gente já acha ruim. Acontece que sair um pouco diferente não é necessariamente ruim. O problema costuma ser as expectativas que a gente cria, começar a imaginar demais, a elaborar demais a situação e depois querer que tudo se encaixe dentro daquilo que foi imaginado. Isso sim é um problema, porque a vida ela exige a espontaneidade, né? E você lida com alguém que é uma vida também, que é uma pessoa dotada de um livre-arbítrio, de vontade própria. Não será um boneco nas suas mãos para fazer exatamente o que você quer, para viver exatamente do jeito como você quer viver. E nem deveria ser um boneco mesmo, né? Tem gente que vai por aí, que quer esse caminho, quer que o outro seja um fantoche, que satisfaz o tempo todo somente as próprias vontades, né? Ocorre que isso não funciona. As pessoas, por exemplo, que apelam para magia, para esse tipo de coisa, para adoçamentos, para amarração, né? Você está interferindo de uma forma muito ruim naquilo que é a vontade própria do outro, o livre-arbítrio do outro, né? Pensa se alguém te forçasse a fazer uma coisa que você não quer e apelasse espiritualmente para isso. Você iria achar muito ruim. Não teria chance de você gostar. Então também não tem chance de o outro gostar, né? Isso é privar a pessoa da própria vontade dela de viver, jamais será espontâneo, né? Então a gente querer a coisa assim na marra é sempre negativo. Aqui não se trata disso. A gente vê um caminho que é de muita prosperidade, de casal, certo? Mas somente expectativas revistas. Se vocês têm dificuldades hoje, se existe principalmente uma distância emocional, uma distância física, nós temos espaço para recomeço, na energia que abre caminhos de um as de paus, que vem com atitude, inclusive, de quem pode tomar a frente, ter a iniciativa para resolver dificuldades. Temos um 10 e temos um as na mesa. Isso significa o 10 como já um número que traz finalização de ciclos para a ideia de um recomeço, tá? Se a gente olhar para a escala pitagórica de 1 a 9, os números, né? O 10 o que seria? Já é o 1 mais o 0 que vai voltar para o 1, por isso o 10 é visto como um número de finalização para recomeçar, e a gente tem o espaço para esse recomeço entre vocês. Portanto, para você que está longe de quem gosta hoje, se houve uma briga, isso significa a relação ter terminado? Significa que a vaca foi para o brejo, que o caldo azedou? Não, tá? Essa circunstância difícil, atual, então saiba, ainda não é o desfecho entre você e essa pessoa, porque tem energia de recomeço. Mas você já sabe que agora, eu diria, esse é um momento importante, não perca tempo nisso, no que diz respeito a rever as suas expectativas. Isso daqui, colocando em termos práticos, significa o quê? Espaço para se viver uma relação, mas não 100% dentro daquilo de como se espera viver. Ou seja, concessões são importantes, abrir mão de certos aspectos é importante para ter caminho, para funcionar, para experimentar, né, boa parte daquilo que se espera. Sim, tá? O 7 de paus mostra aqui um espírito de luta de quem não abriu mão de você. Por isso, caso seja aqui a sua situação agora de uma adversidade no amor, de um caminho que está aparentando ter se fechado com quem você gosta e você já nessa preocupação, né? Será que a coisa já era mesmo? Será que desistiu? Aqui essa carta mostra que não. Tem um processo aqui de lutar por aquilo que se entende como conquista, tem um posicionamento, tem aqui proteger a conquista, né? Então isso indica muito o 7 e o as, caminhos de atitude, tá? Para aquilo que tende a ser, então, um recomeço entre você e quem você está mentalizando.
Repito, então, o problema atual não é ainda o desfecho, ou seja, não são os termos finais aí, muito mais uma cara de um acidente de percurso, sabe? A vida é assim, a gente está caminhando, daqui a pouco a gente tropeça, a gente cai, pode ser que a gente levante na hora, pode ser que a gente demore um pouquinho para levantar, mas a gente levanta e segue. Então, foi esse tropeço aí na sua vida afetiva, as dificuldades que você, então, está vivendo com quem você tem aí na sua mentalização. Mas o tarot está colocando um rumo que é muito promissor aqui, tá? Trouxe, como eu te falei, polaridades, feminino e masculino, casal, independente de heterossexualidade ou homossexualidade, a gente tem o tarot apontando, sinalizando para nós, né, pessoas juntas, com caminho de prosperidade, com energia de começo, com proteção de conquista, apenas a necessidade de rever expectativas aí. Ou seja, dá para ser, mas será um pouco diferente daquilo que se imagina, certo? Bom, isso já te relaxa, né? Essa parte do tarô já te deu aí uma tranquilidade para que você possa serenar os pensamentos, afastar a adrenalina, medo das cartas que muita gente tem. Ai meu Deus, eu vou pro tarô, vai mostrar que tudo foi pro saco e ai meu Deus, e aí eu vou me arrepender de ter entrado no vídeo. Então não, tá? Fica na boa, se tranquiliza, porque o tarô já colocou um rumo aqui onde tudo ainda é muito possível, ok? E agora a gente vai fazer o quê? Cobrir os seus arcanos do tarô com o baralho cigano. Você está curtindo até aqui? Deixa o seu like. Se você ainda não deixou lá no comecinho, né? Eu vou te lembrando disso no decorrer do vídeo para falar da importância. O seu like, você se inscrever, somar números aqui com a gente, tá? Na energia do canal. Então, colocando o baralho cigano. Cobrindo lá o Rei de Copas, nós teremos a carta da Lua, uma energia emocional importante de sentimentos presentes e de reconhecimento, valorização, tá? Isso é muito interessante, né? Carta dos Pássaros, cobrindo 10 de ouros, uma vibração ali de companheirismo, que se apresenta na sequência da jornada. A Cruz, que vem trazer uma ideia de destino e de superação de dificuldades. Agora eu já faço uma pausa para a gente interpretar um pouquinho disso daqui antes de eu avançar para a sequência do baralho cigano. Por quê, gente? O 7 de copas mostra que você andou se iludindo de alguma maneira, mas não em relação ao relacionamento, a ser ou deixar de ser. Se iludindo em algumas das expectativas que envolvem essa pessoa. É como eu estava explicando agora há pouco, né? Querer viver uma relação de uma determinada forma, esperar que o outro se comporte exatamente como você quer, né? Muitas vezes a gente acaba tendo essa energia possessiva, controladora, manipuladora, sem perceber quando nós nos apaixonamos. Por quê? A gente quer cercar a situação, a gente quer proteger, a gente tem a insegurança, o medo de perder, e nisso a gente exagera na dose, a gente acaba querendo manipular o outro, né? Querendo que o outro viva como a gente quer que o outro viva. Então, é a coisa da satisfação o tempo todo, onde você foi, com quem você estava, onde você vai, né? Olha a hora e não sei o quê. E a gente acaba se tornando um chefe do outro e não um parceiro, ok? Esse 7 de copas mostra que as coisas possivelmente pegaram um caminho desse aqui, né? Então, se você queria, né, uma pessoa para viver exatamente como você deseja ter alguém ao seu lado, o tarot mostrou. Não será bem assim, mas tem um caminho para muita coisa funcionar. Então, existe aqui uma sugestão muito forte das cartas de você experimentar esse caminho, porque ele é bom. Saia da necessidade das suas expectativas, porque talvez elas é que estejam erradas e não a situação, tá? Esse olhar, eu não sei se você já teve, mas eu estou abrindo a sua mente nessa hora, tá? Para que você aprenda sobre se permitir, né? E saia da necessidade de ter tudo a seu controle o tempo todo, afetivamente, porque não vai dar, ok? A não ser que você realmente queira um fantoche ao seu lado e não um ser humano com vontade própria. Mas aí eu te falo, vai ser muito chato, vai ser péssimo. Prefira o ser humano com vontade própria, prefira a espontaneidade, porque é aí que vem a emoção, o desejo, o sentimento, o tesão, as boas histórias para serem escritas e contadas depois, tá? E esse momento, então, do que pode ter sido algumas expectativas erradas, a gente vê a cruz do baralho cigano mostrando a superação deles, né? A cruz do baralho cigano mostra você vencendo as suas adversidades atuais com quem você está mentalizando.
É uma carta que elimina forças do acaso, mostra que faz muito sentido vocês estarem juntos e que vocês vão passar por cima dos problemas, principalmente os problemas gerados pelas expectativas que foram um pouco erradas e precisam ser ressignificadas a dois, tá? Então assim, tenha calma, dê tempo ao tempo também, não precipita nada, não afoba nada, existe sentimento, existe energia de troca, de compartilhamento, para leveza, para alegria, exatamente para a espontaneidade, como deve ser. Um deve ser parceiro do outro, um não deve querer mandar no outro para funcionar entre vocês. E é assim, é com essa igualdade, é com esse pé de igualdade que vocês têm prosperidade juntos. Considera isso fortemente, tá? Eu acho que é essa a ideia que vai te levar a rever as expectativas e aprender a soltar. Aprender a ver o outro como o outro é, aprender a respeitar a necessidade do que o outro quer viver, né? Não considerar que precisa ficar manipulando o outro para que você possa chamar de seu. Então, assimila essas coisas porque é aí que vem a energia vitoriosa para você, tá? Uma informação importantíssima que o baralho mostrou também é que não é por acaso essa ligação. Então, né? Tem energia espiritual, tem ligação espiritual. A cruz aponta para a ideia do destino, para aquilo que faz muito sentido para a experiência de vida, nesse contexto a dois. Então, uma energia realmente a ser trocada e que vai acrescentar tanto para você quanto para outra pessoa, ok? Sequência do baralho cigano. Nós temos aqui o urso cobrindo o as de paus, carta das flores sobre a rainha e a carta do caixão sobre o 7 de paus. Aí você fala, ah, meu Deus, então é o desfecho, veio o caixão por último, aqui a coisa vai pro saco, vai acabar mesmo, né? Não, gente, porque se a gente colocasse isso, seria contradizer tudo que eu te falei até agora aqui, ó, já com 17 minutos do vídeo a essa altura. Então, tudo é o contexto daquilo que está sendo interpretado. O caminho que o tarô colocou e que o baralho cigano colocou é um caminho de situações positivas, de resolução, tá? Então a gente não tem como descartar tudo isso. Ah, olha, sinto te dizer, mas assim, esquece tudo que eu falei até agora, porque na verdade a relação acabou, não tem mais nada aí porque veio o caixão. Então, obrigado, tchau, até a próxima. Já pensou? Você ia falar, ué, ih, rapaz, esse Leandro aí espanou, tá espanado esse tarólogo maluco aí, né? Não faria sentido, gente. Então tudo é o contexto, né? Olha, o que nós temos aqui nessas cartas? Eu diria que esse caixão, ele vem muito dentro aqui, ó, da combinação com o urso, que está aqui, né, tendo essas flores ao meio, mas essas cartas estão dialogando. Por quê? O urso fala muito sobre a possessividade, sobre o ciúme, e aí esse caixão entra como? O medo da perda. É o medo da perda que esse caixão está representando. Não é a perda em si. Não tem uma perda aqui no desfecho entre você e este alguém. O que tem, e muito, é o medo da perda. A insegurança, que pode acontecer pelos ciúmes, e essa necessidade de tomar conta, de se apossar para chamar de meu, ninguém pode chegar perto, sabe? Eu vejo esse tipo de situação atrapalhando vocês aí. Esse tipo de coisa que precisa ser ressignificado, exige mudança, tá? A carta das flores, ela traz, aí você pensa, ah, lascou mesmo, porque é o caixão e as flores em cima do caixão, então tá tudo lá, acabou. Não, gente. Não, né? O caixão está representando esse medo da perda, né? Que gera aqui, olha, o espírito de luta, para a gente querer proteger aquilo que é nosso. O que acontece quando a gente está com medo e a gente parte para querer proteger aquilo que é nosso? A gente pode exagerar na dose, e é quando a gente fica possessivo, é quando a gente cerca demais, é quando a gente sufoca o outro. Então isso pode ter acontecido na sua relação, principalmente se a pessoa de quem você gosta está longe agora. Pode ser a pessoa que se sentiu um pouco sufocada, né? Porque tem esse medo da perda que leva a reações exageradas. Mas tem um sentimento aqui que é sincero, e eu já havia te falado isso lá no Rei de Copas, tá? As flores aqui do baralho cigano trazem esse sentimento de sinceridade. Ou seja, dá para se acalmar, dá para acalmar o coração e pegar mais leve e ir mais na boa. O baralho está mostrando aqui as coisas que se ajeitam, ok? E esse caixão, fechando a leitura, além de ele ter representado aquilo que eu acho que é um sentimento muito importante para você, que é o medo da perda, e que muitas vezes levam
a pensamentos desordenados e a reações exageradas, esse caixão também mostra uma fase de transição que vocês estão vivendo, né? Então vem uma nova fase por aí, certo? O desfecho é positivo, mas as coisas serão diferentes daquilo que se idealizou, daquilo que se colocou como um projeto de vida tendo esta pessoa ao lado. Então, para você é muito importante flexibilizar as expectativas, viver mais na base do espontâneo do que no planejamento e querer que as coisas se cumpram à sua regra, tá? Tenha isso em consideração porque vai te ajudar demais. E agora vamos dar uma olhada em Ganesha, que são as cartas que vão mostrar exatamente, pegando o fio do baralho cigano com esse caixão que aponta para uma energia de transição. Aqui nós temos o fechamento de um ciclo, você e este alguém estão prestes a viver uma nova fase, portanto, tá? Não tem nada terminado, existe ligação espiritual, existe sentimento, ó, a ligação espiritual está aqui na cruz, o sentimento está na lua. A lua do baralho cigano não é a lua do tarô, é diferente, tá? Para quem faz esse tipo de confusão. E a gente tem, né, esses elementos com os pássaros no meio que trazem aqui uma convergência, que geram uma parceria, uma convivência, uma situação compartilhada, onde o sentimento está presente, a ligação emocional está presente, assim como a ligação espiritual estão aqui, tá? Eu acredito que por ser tão forte esse sentimento, é que acontece exatamente o medo da perda, às vezes o excesso dos ciúmes, a possessividade, que acaba, ó, essas duas cartas, o caixão e o urso, acabam sufocando, às vezes, os sentimentos mais leves como eles precisam ser nas flores, ó, a flor que está no meio, né, dessas energias meio opressoras aqui, ó, tá? Então é muito importante tomar um cuidado com isso. Bom, considerando esse novo ciclo, então, que vocês tendem a experimentar, o que as cartas de Ganesha nos trazem como energias que participam de um novo momento entre você e este alguém. O desfecho, então, é positivo, mas pede uma mudança de postura. Já soubemos, então, né? E aqui a gente tem a carta da expressão infantil, que significa pegar mais leve e de boa, diminuir as cobranças, viver mais na espontaneidade mesmo, tá? Então, o oráculo de Ganesha, ele está sendo compatível com aquilo que a gente veio desenrolando aqui no raciocínio da interpretação das cartas. Entre você e este alguém, né, tem faltado este elemento e o tarot tá colocando que ele surge agora, dentro desse novo ciclo, dentro dessa fase de transição que aponta novos horizontes a dois. O que tende a acontecer daqui para frente? Olha, uma energia mais leve, dentro de uma expressão mais infantil, que é o resgate da nossa verdadeira essência, para que a gente possa fluir sem ficar criando tantos pensamentos negativos, sem ficar se preocupando com tudo o tempo todo, tá? A gente tem aqui o esplendor, olha que linda carta, o esplendor, e isso é uma palavra, né, que fala muito por si só, vem dizer aqui para você o seguinte: o melhor do que você tem para viver, com quem você está mentalizando, ainda não passou, ainda vai chegar, porque o esplendor, porque o esplendor ainda vem, ele não passou, ou seja, o ápice daquilo que tende a ser a relação, tá? E a gente vê que o que gera esse esplendor é a expressão infantil, ou seja, é pegar mais leve, é relevar, é ficar de boa, é não ficar remoendo, sabe? É não bater de frente, então é de leve mesmo, tá? E a sua terceira carta de Ganesha aqui é a concentração, gente. Então a concentração, né, ela vai pedir principalmente um foco na parte que eu te falei, que envolve rever um pouco as expectativas para se perceber aquilo que pode ser, ao invés de cobrar o que não dá para ser, né? Então é para se concentrar nisso. Essa carta vem trazer uma orientação para que você possa de fato viver o melhor com este alguém que você mentalizou e que está designado a vocês. Então, o desfecho entre vocês é desse esplendor. Mas, para que isso seja vivido, é muito importante se concentrar nos objetivos, né? Aparar as arestas, rever expectativas, talvez rever ou ressignificar essa parte das cobranças, dos ciúmes, onde se exagera nisso, no medo da perda que nos conduz a exagerar, né? A passar da conta a gente se excede, a gente sufoca o outro, muito cuidado com isso, tá?
mas o desfecho é positivo, tem o esplendor, ou seja, tem o ápice ainda do que vocês poderão viver juntos, tá? Mas entenda que isso também anda de mãos dadas com a orientação que foi dada a você. Por quê? Se as suas expectativas não mudarem, se o comportamento não mudar, se a forma de ver as coisas e a forma de agir continuar igual, então os projetos aqui, olha, né? Na verdade, as previsões serão atrapalhadas. Então, cumpra o seu papel dentro daquilo que você quer viver com quem você mentalizou também, tá? E é isso, gente. Desfecho positivo, então, orientações, né? Foi uma leitura bem completa para você. Curtiu? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Vamos ficar junto pelo canal. Agora eu vou recolher tudo aqui para trocar a pedrinha. E vamos de mais emoção na mesa, né? Porque foi só a primeira rodada, teremos a segunda agora. E a segunda rodada, então, das cartas é para quem escolheu a Raulita branca. Tá lá. Um pouquinho de água, gente. Vamos de tarô. Então, qual será o desfecho da sua história com a pessoa amada? Como tudo evolui, né? É uma pergunta que está dentro da outra aqui, nas entrelinhas, nas entreletras, né? O que o tarô comunica para você? O louco é a primeira carta. O sol, o julgamento, 10 de espadas, o arcano da morte e a rainha de ouros. Aí, né, eu como conheço público, conheço quando atendo alguém, sei como é receber leitura de tarô também, imagino que você foi vendo as cartas e aí você foi aqui, né, oba, 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 ih, ai meu Deus, né, eu acho que deu essa mistura de emoções aí pra você, das coisas parecendo ir bem, de repente parecia que ia mal, mas calma, digo pra você que nós temos boas mensagens aqui, certo? Olha uma coisa curiosa, né? Que o Sol, ele desponta na pontinha aqui do arcano do louco e ele veio na sequência, tá? Então a gente tem, com esses 3 arcanos maiores, na verdade o tarô colocou uma predominância de arcanos maiores no seu jogo, né? São 4 contra 2 menores, nesse método do tarô que eu estou trabalhando aqui, que é com todos os arcanos juntos para você. E essa linha de cima, gente, ela foi incrível, né? Mostrando como tudo evolui. Veio intuitivamente na minha cabeça essa pergunta que está contida dentro do tema, né? Por quê? Eu acho que a intuição, ela é sempre correta. Então, fazia sentido exatamente para nos dar suporte à interpretação agora. Porque, olha só, dentro de uma evolução entre você e essa pessoa, a gente vê, então, uma energia que é de recomeçar, de vocês conseguirem partir para uma nova jornada juntos e deixando para trás muitos pesos que estão atrapalhando uma sequência emocional, tá? Que é exatamente esse arcano do louco aqui. E aí teria uma explicação assim de escolas de tarô, de filosofias de tarô, escola francesa, escola inglesa, tem um que coloca o tarô no começo, outro coloca o louco no começo, outra escola coloca o tarô, o louco no final, né? Eu gosto de ver o louco, apesar de ele estar como 0 aqui neste tarô, eu gosto de vê-lo como aquele que está no final do tarô. Por quê? Porque ele tem uma bagagem, ele já viveu certas coisas, né? Acontece que ele não viveu tudo, ele não está pronto para partir, ele ainda tem resgates a se fazer, que são os karmas dele, que o cachorrinho vem lembrar aqui. Então ele já está lá achando que está tudo realizado, que acabou a jornada dele, aí o cachorrinho vem, ô, onde você vai? Tem mais aqui para viver, você deixou coisa pelo caminho, vamos lá recomeçar. E ele já tem uma bagagem, ou seja, ele já viveu, então ele não está partindo do nada, né? Mas essa bagagem dele, nota que é pequena, então ele está levando o quê? Para uma nova jornada, para recomeçar, para se propor as novas experiências que a vida traz. O básico, o essencial, o excesso de carga ele soltou. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar para te falar. O excesso de carga
vocês estão soltando, tá? Que são as brigas, as discussões, os desentendimentos, aquilo que deu errado, sabe? Tudo aquilo que azeda o caldo. Então, aqui esse arcano mostra uma facilidade entre vocês, dentro de como evolui um processo a dois, né? Para acontecer, soltar peso, ficar mais leve e beleza, soltamos. O que atrapalha, estamos prontos para ir lá de novo e para viver mais. E o louco é isso, é aquele que recomeça, é aquele que está de braços abertos para receber o que a vida está trazendo. E aí vem o sol, que é a energia da gratidão, é a energia que mostra situações muito positivas para serem vividas, e o julgamento, que é propriamente mais uma chance a dois, tá? Então, a gente tem uma energia fortíssima de recomeço aqui, que é válida. Então, eu diria tanto para quem está distante, quanto para quem está junto, vivendo uma relação. Por quê? Para quem está distante, pronto, já é literal, precisa de uma nova chance para que exista uma reaproximação e a partir daí as coisas tenham chance de voltar a acontecer, né? Acontece que, para quem está junto e está mal pra caramba, muitas vezes é aquele relacionamento que emocionalmente ele já era, só tá o corpinho ali, mas a alma já foi, né? Então não está rolando uma relação de fato, não está rolando uma troca de fato, é muitas vezes só uma questão de conveniência que está ali, né? As coisas totalmente no automático, mas perderam a razão de ser. Então, a energia de uma nova chance, de recomeçar, ela é necessária para muitas pessoas que estão vivendo juntas também. Que, na verdade, no sentido da alma, o relacionamento ele está perdido, mas ele só está mantido no físico, na imagem, na aparência, na conveniência. Então muitas pessoas vivendo juntas precisam dessa energia também para resgatar a alma da relação e as coisas voltarem a ter uma presença de espírito para serem experimentadas aqui, né, dentro de um processo espontâneo, de realmente vamos lá e vamos fazer um bom proveito da energia, porque tem uma força espiritual aqui que a gente está desperdiçando. Então, a gente vê uma evolução muito boa aqui, no sentido de, eu diria, de despertar, sabe? Ó, o julgamento é esse despertar, tá? A partir, inclusive, de alguns assuntos, acredito eu, que vocês precisam esclarecer, que é a energia do sol, beleza? Então, o tarô mostra vocês partindo para mais momentos, para mais situações a dois, aprendendo a soltar carga de excesso de carga, bagagem excessiva, para poder fluir mais leve, recomeçar, tem um despertar. Então, assim, para pessoas que a relação pegou aquele caminho realmente do automático e aí perdeu-se o encanto, sabe? Aquela magia que era do começo de se estar apaixonado e tal, perdeu, ficou rotineiro, prevaleceu quem paga qual conta, quem fica com qual boleto, as cobranças, e um querendo ter razão para cima do outro, um se incomodando com a mania do outro, isso tirou o encanto. Então vocês estão precisando resgatar isso, e o tarô mostra esse resgate, que é o resgate da alma da relação, tá? Dentro de um processo evolutivo aqui. Aí vem o 10 de espadas, né? E eu gostei muito da maneira como as cartas vieram aqui. Não gosto do 10 de espadas, naturalmente, ninguém gosta dessa imagem, né? Que ela traz uma ideia daquilo que é sofrido, mas olha só, é sofrido, mas chega ao fim, tá? E aí, o arcano seguinte, que é o arcano da morte, ele faz o quê? Virada de páginas dessa situação entre vocês, trazendo, portanto, informando, eu diria, melhor, o tarô no arcano 13 da morte está informando para você que o que você vive agora em termos afetivos, envolvendo a pessoa que você mentalizou, é uma fase de transição, de mudança na energia, onde esse arcano da morte vem colocar um fim nessa energia que estava gerando sofrimento, para que existam caminhos de regeneração, tá? O arcano da morte é o arcano da fênix também. É o fim e ao mesmo tempo é o começo, por isso é a transição. Então, o que eu vou te falar agora, eu acredito que vai poder fazer muito sentido para o que você está vivendo, que é uma certa sensação de estar no limbo com quem você ama, das coisas ficarem muito soltas e muito no ar, e a pessoa não se posiciona, e você não sabe o que vai ser, não tem comunicação, não tem troca sentimental,
né? E mesmo que a pessoa tá junto, é igual eu falei, só tá o corpo ali porque a alma já era. Parece que tem uma múmia do seu lado que não manifesta nada, né? Meu Deus, uma múmia, né? Então, tudo bem, fomos longe demais. Mas assim, aquela pessoa que tá ali sem emoção, sem pegada aí, né? O negócio tá faltando um tempero aí na parada, né? Então, bom, eu acredito que vocês não têm vivido boas circunstâncias pelo fato de essa carta estar aqui. Ela mostra o que tem sido um caminho de coisas meio sofridas mesmo. Mas o 10 já é a finalização de uma energia. Para quem estava no quartzo azul, eu falei sobre a sequência numerológica de Pitágoras, né? De 1 a 9. O que representa o 10? Ele é o 1 mais o 0 que vai voltar para o 1. Então o 10 ele já finaliza para recomeçar. E recomeço é muito do que está aqui para você na mesa. No louco, no julgamento, e o sol está no meio, indicando caminhos de felicidade dentro de uma nova chance a 2, dentro de uma nova fase a 2, tá? Caminhos de regeneração no arcano da morte, que faz com que essa energia fique para trás. E aí, o que prevalece entre vocês? A rainha de ouros, que é o cuidado, que é um arcano de conquista, de realização e de um aprender a cuidar do outro por valorizar aquilo que se tem no sentido da conservação, tá? Isso é a rainha de ouros. Então, gente, o que a gente traz como desfecho, né? Tudo se arrumando. É hora para você, acredito eu, de manter a calma e manter muita calma, porque eu acredito que a sensação está muito próxima do que eu interpretei aqui, que é o limbo. É você sem saber de nada do que está rolando e sem perspectiva e sem resposta e ai meu Deus, né? Então segura esse ai meu Deus aí, porque a gente vê tudo pegando aqui um caminho de evolução extremamente positivo, tá? Bom, mas isso foi só o tarô. Vamos olhar o baralho cigano. Você curtiu até aqui? Então, bota o seu like aí se você ainda não fez isso, porque, lembra, ajuda demais, tá? O seu like, a sua inscrição, adicionar números ao canal. O canal precisa do seu número, tá? Da sua contribuição aqui. Ó, um baralho cigano indica o caixão como a primeira carta. Então a gente já falou de uma energia de transição que você está vivendo. E quando a gente vive esse momento de transição, é a sensação do limbo mesmo, porque ainda é uma parte daquilo que já foi e que está se dissipando, e aquilo que é novo e que está chegando está tomando forma, então fica tudo meio ali solto, tá? É essa fase. O caixão do baralho cigano, apesar de ele não ter vindo cobrir o arcano da morte no jogo, mas ele está aqui também dando esse sentido, certo? E aí ele cobriu quem? Ele cobriu o louco que é o recomeço, né? Então é vocês conseguindo lidar com superações aqui. Essa carta vindo na posição que ela veio e cobrindo a carta que ela cobriu, indica no caminho de evolução, vocês conseguindo superar problemas. E tem problema para ser superado? Opa, se tem. Está aqui na mesa e você sabe disso também. Então a dica é, será superado, ok? Carta da Torre, cobrindo ali o arcano do Sol, a chave, né? Ó, então aqui está o caminho de superação, certo? Mas esse caminho ele está sendo construído, as coisas vão encontrar a solução que precisa ser encontrada. Por isso eu falei, hora de calma, muita calma para você. Tudo está sendo preparado no sentido de evolução positiva, para sequência de relacionamento, para se lavar a roupa suja, colocar as coisas no devido lugar, para a situação funcionar como precisa funcionar, tá? Não tem causa perdida no que diz respeito a desfecho dessa história, não. Então, você pode ter realmente tranquilidade aqui. A carta da Torre, no baralho cigano, inclusive, gente, ela pode dar muito de um tom aqui do que eu falei para você e falei 2 vezes, inclusive, que é essa coisa de você se sentir no limbo, de não saber o que vai ser ou deixar de ser, de estar faltando resposta. Por quê? Porque é a fase de transição. E na transição eu te expliquei. As coisas que estão caindo por terra ainda estão se dissipando energeticamente e aquilo que vocês têm para viver está sendo preparado, energizado. Então é aquela fase onde fica tudo meio no ar e você tem que se tranquilizar nessa fase. É mais ou menos como você estar andando no deserto, né? É preciso saber passar pelo deserto. Ele te traz uma recompensa, mas você tem que passar por ele, tá? E a torre, como é uma carta de
interiorização, de processos internos, talvez ela indique um momento de quem você gosta que seja o de se fechar. E aí a pessoa não se abre, não se comunica, não se expressa e você se desespera cada vez mais. Por quê? Você tenta buscar esse caminho, não consegue, cada vez mais a pessoa se distancia ou fecha as portas para você, você fica achando que já era, e aí você parte para o desespero, aí é que você pode colocar as coisas a perder. Saiba, tem muito em jogo, e assim, não coloque a perder, não vai para tudo ou nada, seja a pessoa que compreende o momento certo aqui, né? Você está assim, não vou mentir para você, você está assim agora, de certa maneira, atravessando um deserto aqui, mas virá a recompensa. É mais ou menos a história dos hebreus, né? De sair do Egito, de ter que cruzar um deserto para chegar à terra prometida. Então vamos colocar, né, em termos bíblicos até, que você terá a sua terra prometida aqui, mas se não passar pelo deserto não tem terra prometida. Uma coisa não existe sem a outra, beleza? É assim que a gente percebe um caminho de evolução, que evolui muito bem, mas exige trabalho, exige esforço, exige saber que vai ter o momento certo. E o momento certo, infelizmente, nem sempre é o nosso, é o da vida. A gente tem que saber fluir com a vida, né? Brigar com a vida não adianta, tá? Ó, carta dos lírios, isso é muito legal, principalmente porque essa carta cobriu a energia das dificuldades entre vocês, que é o 10 de espadas, o que vem causado sofrimento, né? Todas as decepções, as frustrações aqui, olha, lírios, isso sendo harmonizado no caminho de evolução, tá, gente? Então, assim, tudo se ajeita. É um caminho de reconciliação para quem precisa dessa energia. O 10 mostra um ciclo sendo finalizado, sendo regenerado pelo Cavaleiro da Morte aqui, olha, e a harmonia se restabelecendo, a energia de paz, tá? Sobre o Arcano da Morte, a esperança da criança. Olha, você quer a mensagem mais linda que essa? A morte, ai meu Deus, já era, né? Veio a caveira ali, pisou na cabeça do rei, então tá tudo acabado, trouxe a bandeira negra. Não, gente, isso é realmente transformar o que deve ser transformado, e a esperança está ali dentro dessa energia também, na energia pura da criança, tá? E o baralho fechando para você com o cavaleiro, que é a disposição para se viver mais, a coragem de viver, de enfrentar situações, de ir buscar, fazer acontecer, iniciativa, atitude, né? Por quê? É uma energia a ser cuidada, conservada, vale a pena, como nós vimos na conquista e na realização de uma rainha. Então nós temos aqui essa carta, dentro de um caminho evolutivo apontando para desfecho entre vocês, alguém que vem atrás também. E vem atrás para resolver, para ajeitar, para trazer uma energia diferente. Então não tem nada perdido dentro do que você espera viver com quem você mentalizou, tá? Só considera como muito importante o que eu falei. Você realmente, eu percebi aqui que você realmente está numa fase que é de saber atravessar o deserto, né? E a gente tem que lidar com esse tipo de situação em alguns momentos da vida, e você sabe disso, né? Você sabe disso, eu não estou aqui te contando nenhuma novidade, você entende que a vida é assim, e não é só no amor, né? Às vezes quando a gente está numa adversidade profissional, a gente está ali passando um deserto. Às vezes quando a gente tem uma dificuldade de saúde, a gente está ali passando um deserto, privado de certas coisas até o nosso caminho de convalescência, recuperação. Então isso acontece no decorrer da vida, temos que saber lidar, tá? Bom, vamos fechar para você na energia de Ganesha, para coroar tudo isso que nós já vimos, que aponta para um desfecho positivo, né? De mais experiências, de mais para ser vivido, de dificuldades solucionadas, né? Também Ganesha como removedor de obstáculos, o que ele vem acrescentar como conceitos aqui na sua linha do destino, vamos colocar dessa maneira, certo? Ó, então, a gente tem a sua primeira carta, que é a da prática espiritual. Eu acho que ela vem muitíssimo a calhar para você agora, tá? Por quê? Exatamente pela ideia que eu falei de que você está atravessando, de certa maneira, um deserto. Voltar-se à espiritualidade vai te fortalecer nessa hora, tá? É isso, gente. Então, recorra às suas práticas. É muito importante para você nesse momento, para que você passe com tranquilidade essa fase de transição na energia afetiva que você vive, tá? As coisas do passado, né, os problemas principalmente, estão se dissipando. O que é novo está sendo preparado.
saiba passar esse momento, volte-se à espiritualidade. Ganesha está te trazendo essa orientação. E aqui viraram duas cartas, hein? Então era para ser a inocência, tá aqui, e a sua outra carta, a intuição. Gente, essas cartas, né, sendo sincero aqui com você, indicam as três uma dose muito forte de espiritualidade, tá? Presente. Então, é assim, confie na sua intuição, sabe? Siga o que a sua intuição te mostra. Um grande problema que você pode ter, às vezes, é a sua intuição dizer uma coisa e aí você duvidar e você fazer totalmente o contrário do que a sua intuição mostrou. Porque é uma reatividade, é uma energia até meio sabotadora e de boicote do ser humano, né? Sua intuição mostrou, olha, calma, vai dar certo. Aí, o seu ego fala o quê? Não, calma nada. Como é que você sabe que vai dar certo? Você tem que ir lá e tentar resolver agora, não adianta ficar esperando, tem que ir lá. E aí, ó, é que você enfia os pés pelas mãos, tá? Então siga a sua intuição. Muito provavelmente a sua intuição indica que tudo vai dar certo e que você não está buscando viver o que você está buscando por acaso. Você sabe de uma energia boa que existe aqui, mas é o ego que te coloca todas as ciladas na sua cabeça, né? E te enfraquece emocionalmente, te leva a se precipitar, coloca você em processos de ansiedade. Então, assim, mantenha a sua espiritualidade firme porque você vai evitar essas ciladas, certo? Nós vimos uma energia aqui de um desfecho muito positivo, mas eu te expliquei qual é o momento, te expliquei que você tem que saber passar esse momento, né? E Ganesha, para selar tudo, veio te mostrar como. Volte-se à sua espiritualidade, fortaleça-se espiritualmente, principalmente confiando aqui nos seus processos intuitivos, tá? Por quê? Repara se não tem fundamento que eu falei. Várias vezes você deve ter uma intuição, mas aí você reage de forma contrária a essa intuição, porque o seu ego predominou e te mandou fazer outra coisa, e você seguiu o seu ego, ao invés de seguir a sua essência, que é intuitiva. Ok? Então, gente, vai por aí, porque isso vai te deixar mais dentro do seu equilíbrio, vai te deixar mais firme para que você se mantenha como uma pessoa fortalecida na sua busca. E, gente, vamos falar sério, viver o amor não é uma coisa fácil. Tem desafios, tem momento que vai funcionar, tem momento que não vai. A gente não pode se desesperar quando às vezes a roda está na energia mais do lado de baixo, porque ela volta para cima. É o caso aqui entre vocês, tá? E você sabe que tudo isso sempre traz algum tipo de lição. Possivelmente a sua lição seja agora a de se fortalecer internamente, cuidar da sua energia. E é aquilo que eu sempre falo, para você poder ficar bem com quem você gosta, primeiro você precisa estar bem internamente. Então não adianta nada você ficar se escangalhando aí, esperando o outro voltar, porque na sua cabeça a volta do outro é a sua solução. Não, você primeiro tem que se resolver internamente. E as coisas aqui encontram caminhos naturais de solução. Mas para que isso seja bem vivido, a sua energia deve estar organizada. Então jamais se omita do seu autocuidado, da sua autorresponsabilidade, esperando que o outro será a sua salvação, porque não será, tá? Faça a sua parte consigo, é assim que você vai ter mais facilidade de viver o amor como você quer viver, porque é assim que você terá a acrescentar a pessoa amada, né? Você quer muito do outro, acontece que esse outro também vai querer muito de você, se você não tiver nada para oferecer, o outro não fica. Pensa nisso, então se cuida, tá bom? Dica final aí, gente, curtiu? Isso foi de bom proveito? Me conta, deixa a sua impressão aqui nos comentários, gostou da leitura? Deixa o seu like, vem participar do canal se foi a sua primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, fica na área porque sempre tem mais acontecendo aqui para você, certo, gente? Então, muita gratidão pela presença, beijos, abraços e até o nosso próximo encontro.